Médicos, tomem posse dessa visão. Olhe para o paciente inteiro, olhe para ele como um todo, olhe para ele como pessoa, como ser humano, olhe para as emoções, olhe para as dificuldades, além dos exames laboratoriais e do diagnóstico que ele recebe. Isso, infelizmente, virou um grande diferencial. E os médicos que fazem isso, que deveria ser o básico, são os médicos que sabem se posicionar e cobrar altura por essa entrega, são os médicos que se destacam e dominam o mercado. Nem tá tão difícil dar certo na vida, porque é só você fazer o básico bem feito que já dá resultado. É isso, Mari. Exatamente. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 47 do PodPés. Esse podcast voltado para você, meu colega, minha colega médica, que quer crescer, que quer expandir, que quer abrir a mentalidade, que quer sair do óbvio, que quer furar a bolha, que quer pensar fora da caixa. E, naturalmente, esse é um espaço aberto para te provocar, para te gerar bons insights e boas reflexões acerca da sua vida pessoal, da sua vida profissional e da sua carreira. E você já sabe que aqui na mesa do PodPés nós selecionamos a dedo as pessoas que vêm para cá contribuir com você. E quando eu digo seleciono a dedo, a gente olha a pessoa, o quanto que ela pode contribuir com você e principalmente quem ela é. Quem é essa pessoa? Qual é a história e os valores que ela carrega? E eu tô com uma pessoa aqui na mesa que vai gravar esse episódio número 47 comigo, que ela faz jus a tudo isso que eu acabei de falar. Eu tô com a Mari Coelho. A Mari Coelho é educadora, empresária, escritora e especialista em método, com quase 2 décadas de experiência na área da educação. Gente, com quantos anos você começou? 17. 17, meu Deus! Já desenvolveu mais de 700 projetos entre livros e métodos. Aliás, vocês conhecem o livro Novo Modelo de Consultório Particular, o livro do PES? A Mari me ajudou a construir esse livro e a lançar esse livro no mercado. Um sucesso entre os alunos e médicos em geral. Foi através dela, por meio da sua empresa, Palavras dos Céus. Referência em seu segmento, atua transformando o conhecimento das pessoas em produtos e resultados, ensinando como cada pessoa pode lucrar com a própria história. Forte isso, hein? Mari Coelho, seja muito bem-vinda, minha amiga! Ai, a essa mesa! Muito bom tá aqui! Essa é a energia, gente! É isso, entendeu? O povo que tá aqui que nos escute. Deus! Que se contagiem dessa energia maravilhosa. Você Olha, sabe que é sempre bom estar com você, né? A pessoa chegou perto de você, já fica feliz, entendeu? Vem assim, potinho da felicidade da Marisa. Só colocou assim, você faz um sopro assim de alegria. Deus. Amém. Obrigada. Marizinha, é o seguinte. Eu gosto de começar contando um pouco da sua história, para as pessoas te conhecerem. Daqui a pouco a gente vai falar dos seus projetos, da sua vida profissional. Mas conta um pouco, como é que você começou tudo isso? Porque antes de tudo, você é uma mulher, mãe e empresária, mãe da Penélope, a gente estava falando daqui a pouco, que é empresária. Como é que começou tudo isso na sua vida? Olha, a minha vida, né, a parte de mãe e empresária começou junto. Por quê? Eu sou professora, né? Então eu dei aula há 17 anos. Professora do quê? De matemática. Professora de matemática, gente, eu não sabia. Não. Do colégio? Como assim? De qual série? Criança adolescente, Criança adolescente. Já dei aula pra gente mais velha do que eu. Olha. Então eu comecei Qual a sua formação? Matemática. Matemática. Eu sou formada matemática, pedagogia e psicopedagogia. Meu Deus do céu. E você trabalhava como professora contratada na escola pública ou privada? Professora, contratada, concursada. Eu já fui concursada também nos 2 setores. Público, né? E privado. Eu já fui concursada na prefeitura e no estado, né? Municipal e estadual. E já fui contratada em escola particular. Então eu já atuei em todas as áreas. Já dei aula na faculdade também. Caramba! E como é que foi a transição da professora de matemática, do concurso e da escola privada para empresária? Ótimo, essa história é muito boa. Vamos lá. Me conta. Você já sentiu em algum momento da sua vida um vazio? Que faltava algo? Ah, sim. Como se você pudesse mais. Sim. Sabe o que eu descobri? Que isso não é vazio, é excesso. É que sobra algo dentro da gente e a gente não usa. Eita
começamos assim, gente. Não é vazio, é excesso. Sobra algo dentro de você e você não está usa. usando. Você sente que você pode mais, mas você não faz. E quando você sente que você pode mais e você não faz, você começa a sentir um vazio, mas não é porque está faltando algo, é porque isso está te sufocando. Porque o nosso conhecimento, ele não foi nos dado, ele foi nos emprestado para a gente servir o mundo. Caraca. E eu comecei a sentir isso. Mas eu não sabia que era excesso. Eu achava que era falta. E quando falta algo, a gente começa a buscar, né? A gente começa a buscar. O que eu tenho que fazer? O que eu vim fazer no mundo? Será que é isso? Deus, será que é isso a minha vida? É isso? Eu vou acordar? Vou fazer esse negócio? Você sente que tem alguma coisa errada. E aí, quando isso acontece, começa a buscar. E aí o ambiente interfere. Porque se você tá no ambiente errado, ele começa a te limitar. Caramba. E o ambiente errado, ele te limita de algumas formas. A primeira é financeira. Você não ganha tanto quanto você gostaria. Você sente que você pode mais, você ganha menos, mas até aí tudo bem. Você tá naquele ambiente que você sente que é um processo. A segunda forma é por tempo, porque muitas vezes por falta de recursos financeiros você começa a trabalhar mais. O seu público vai se identificar muito. Então, ó, eu tô precisando ganhar mais, eu vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto turno, final de semana, o plantão. Porque eu preciso suprir ali, né? O estilo de vida que eu quero ter. Poxa, eu estudei pra isso, eu quero ganhar mais, eu quero ter minhas coisas. Só que até aí tudo bem. A gente vive ganhando menos do que gostaria e dormindo menos, né? do que gostaria. A gente ainda aguenta até aí. Aguenta. O problema é quando o ambiente ele limita a sua essência, que é esse vazio. Você sente que você pode mais, mas aquele ambiente não permite. Você sente que você pode contribuir mais, mas alguém te poda. Você sente que tem que fazer alguma coisa, mas você não tem espaço. Quando isso começa a acontecer, se você não muda de ambiente, se você não busca por mentores, por pessoas, você adoece. Porque você começa a limitar a sua essência. Caramba. E a nossa essência, ela não pode ser limitada. Ela precisa ser expandida. Então, o trabalho que você faz junto com seus mentorados é muito rico, porque você fomenta um ambiente do quê? De expansão, de legado, de servir, de mostrar, de transbordar. De transbordar. Então, isso é muito rico. Então, as pessoas que já caminham com você, as pessoas que estão assistindo aqui, eles já estão no lucro, porque eles já encontraram um ambiente que eles podem se alimentar. Caramba. Eu, no meu momento, não tinha isso. Meu Deus. Eu entendi uma coisa muito rápido, que foi que me permitiu estar aqui. Talvez eu ainda não saiba o que eu quero fazer, mas saber o que eu não quero também é um caminho. E eu sabia que eu não queria mais aquela vida, eu sabia que eu não queria mais aquele lugar. E eu sabia que aquilo não me comportava mais. Foi aí que tudo começou, quando eu decidi que aquilo eu não queria mais. Quantos anos você tinha nessa época? Foi 2019. 2019. Você já era professora há quanto tempo nesse momento? Foi quando eu parei de dar aula, 17 anos. Já era professora. Tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta. Então, você deu aula por 17 anos como professora de matemática. A empresa eu tenho há 5 anos. Então, se a gente pensar, eu tenho mais de 2 décadas já de experiência na área. Então, em 2019, você deu esse basta. Eu dei esse basta. Eu ainda continuei dando aula particular um pouco ali, porque eu gosto muito, mas dei no sentido de servir e ajudar pessoas, até 2020, mas eu já tinha parado de lecionar em escola. E aí, nesse processo, eu saí em busca, mas não do que eu queria trabalhar, eu saí em busca do meu propósito. Porque eu não sei você, mas eu aprendi que o propósito tá na profissão, né? Tá na profissão, a gente aprende isso, né? A gente aprende isso. Então, eu queria saber o que eu tinha que ser, porque já que eu não me encontrei como professora, eu falei, então, o que eu tenho que fazer? Eu prestei concurso de direção, passei, mas eu sentia que faltava algo. Aí, nessa busca, eu fui fazer... Foi quando eu encontrei o meu primeiro cliente do que eu faço hoje. Porque, além de professora de matemática, eu escrevo poesia desde criança. Ai, meu Deus, eu não sabia disso Eu ganhei um concurso de poesia com 9 anos. Meu Deus. Só que eu nunca olhei pra isso, sabe por quê? Quem é bom em exatas não é bom em humanas, né? Não é bom em português. Ou você é bom em português ou é bom em matemática. Mais uma crença, né? Exato. Não pode ser bom nas duas coisas. Nas duas coisas. Não, tá errado. Caramba. Então, é muita crença que a gente recebe. Então, eu nunca olhei pra isso. Eu não sabia que era um talento. Mas sabe qual que é a boa notícia? Você pode até se esquecer do seu talento, mas ele não esquece de você. Opa! Ele tá ali, entendeu? Você pode não ter noção que aquilo tá ali, mas ele tá ali. Então, quando eu tive uma oportunidade, eu fui fazer um curso para descobrir o meu propósito, mas eu tava buscando o quê? Uma profissão, lembra? O que aconteceu? Eu encontrei meu primeiro cliente do que eu faço hoje. E ele perguntou para mim, o que você gosta de fazer? Que você faz bem desde criança? E eu falei, eu escrevo. Eu acho que na hora Deus me iluminou e falou, filha, responde os trem direito. No mínimo, ele achou que eu era louca, né? Porque professor de matemática que escreve, normal não era. Ele pediu pra eu mostrar umas coisas que eu escrevia e ele falou que eu ia escrever pra ele. Eu fui, perguntei como que era. Na hora eu falei, posso fazer diferente? Ele falou, pode. Fiz meu primeiro livro em 7 dias. Nossa, mas quem que era esse cliente? De onde ele veio? Pablo Marçal.
Pablo Marçal. Não, calma. Eu fui no curso dele. Você foi num curso no dele curso como dele. aluna? Como aluna, porque ele tem um curso lá que fala, né, pra você ativar sua identidade e tal. Eu fui lá pra me encontrar. Você já estava buscando nesse movimento, incomodada com esse vazio. Assim, eu fui primeiro... Eu tinha um evento que eu não queria ir. Eu tinha um concurso no dia e meu marido ia. E aí, porque ia vir o Richard Branson e tal. E eu falei assim, amor, você vai, porque esse negócio de empreender não é pra mim. Ele foi e ganhou um segundo ingresso. Ele falou, amor, agora você vai comigo. A gente nunca tinha ficado um dia longe. Eu falei, amor, eu não vou. Eu tenho concurso. Aí o meu concurso foi remarcado. Nossa. Eu falei assim, eu acho que eu tenho que ir nesse lugar. Chegando lá, eu tinha comprado, tinham 3 cadeiras. Tinha o top, o povão e meio termo. Como era o primeiro evento que a gente ia, eu falei, amor, vamos comprar um intermediário, porque a gente não sabe como que é esses eventos, né? Chegou lá, não existia um intermediário. Acho que só a gente que comprou ela. E eu fui falar com a segurança, falei, moça, onde está o meu lugar? Ela falou, parece que não tem, né? Aí você vai ter que ficar no top. Eu falei, poxa vida. Meu Deus. Pra você ver como é importante também você ter educação, você saber se portar e você estar bem apresentável, né? Porque se eu estivesse mal vestida e eu tivesse sido mal educada, com certeza a segurança não teria falado isso pra mim. Não teria feito essa concessão. Porque eu falei com muita educação, eu falei, você consegue me ajudar? Olha, com muito carinho. Ela olhou, a gente tava muito bem vestido, né? Porque eu sempre fui muito bem vestida, tá? Até quando eu dava aula no estado. Eu não acredito. Sempre. Você já tem essa consciência. A imagem importa, a imagem comunica. Dentro das minhas condições, dentro do que eu achava que pra mim era bonito, claro, É verdade, né? você sempre foi essa pessoa pra mim, desde o dia que eu lhe vi pela primeira vez. É claro que, sei lá, tem uma época que eu fui gordinha, né? Porque professor, você vai ver que o marido do professor sofre de problema alimentar porque fica sem almoçar, tem várias coisas, então você tem que aprender a lidar com a vida, né? Já fui bem acima do peso. Mesmo assim, eu sempre procurava me arrumar. Porque eu acredito que toda vez que você se arruma, você está respeitando as pessoas que você vai ver. Se você vai desarrumada, o que você acha que está passando? Que você não está nem aí pra você. Se você não está nem aí pra você, por que alguém vai estar aí pra você? Depois se você tá cansado, você não tá, você tem que se arrumar. Não tô falando pra todo mundo tá com cílios postiços e salto. Eu quase nem uso salto, mas se arrumar, entendeu? Se cuidar. Então, a gente tava ali... Se cuidar. É isso. A mensagem é essa. Se cuidar. Do jeito que você pode. Perfeito. O melhor que você pode naquele momento. Exato. Né? E aí, a gente entrou nessa área VIP. E nessa área VIP tava todos os famosos. Eu fiz amizade com todo mundo. Porque, né? As pessoas não sabem, mas eu sou uma pessoa um pouco carismática. Eu faço amizade fácil, entendeu? Eu gosto das pessoas. Comunicativa. E eu não sabia que as pessoas eram famosas. Tem mais essa ainda. Eu nunca liguei pra isso. Porque eu sempre tive contato com pessoas famosas, porque essa é uma outra história, mas eu trabalhei já com eventos, essas coisas, então, pra mim era normal. E aí lá, conversando com o Pablo, ele falou, Mari, tem um curso meu, vem fazer. Eu fui fazer. E aí nesse curso... O Pablo tava na área VIP desse evento. Sim. Ok. E aí eu fui no curso que eu já queria fazer, porque eu queria me encontrar, chegou lá no curso... No curso dele. E é engraçado, né? Que eu achei que o curso ia resolver minha vida, tá? Eu achei que o curso ia mudar minha vida. Você foi com essa expectativa pro curso? Eu achei que eu ia ser de lá uma nova mulher. E você acha que isso foi ruim? Eu acho que o meu nível de consciência era muito baixo, né? Mas a boa notícia é que eu fui achando que ia mudar minha vida, mas eu fui aberta ao que eu tinha que receber. Então, ao final do curso, eu era a mesma pessoa. Só que foi incrível o curso. E eu fiquei assim, Deus, mas e aí, né? Era sobre o que o curso? É o método IP dele, muito bom. Era pra você ativar e tal. Nossa, eu aprendi muita coisa. Só que acabou o curso, eu tive essa oportunidade do livro, que eu não imaginava que era isso, tá? Quando passou mais ou menos um ano, que alguém perguntou pra mim como que eu comecei, que eu me lembrei que tudo começou naquele curso. O que eu entendi? Deus vai te dar o que você quer, mas talvez não seja do jeito que você imagina. Opa! E aí eu descobri que o meu propósito não tá na minha profissão. A minha profissão é uma maneira de exercer o meu propósito. E aí eu comecei a trabalhar com o meu propósito não está na profissão. A minha profissão é uma maneira de exercer o meu propósito. Caramba! Porque eu já fazia isso dando aula, eu só não tinha a consciência. Porque aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer livros. Quando eu comecei a fazer livros, eu percebi que eu era muito boa para fazer cursos, métodos e várias coisas. Eu lembro que eu fiz um site colocando tudo que eu sabia fazer, até votos de casamento tinha. Porque a poesia, quanto né? talento, meu Deus, é por isso que sobrava. Entendeu? O vazio tá explicado. Tá explicado. Deve fazer a música, voto de casamento, tudo, treinamento, tudo. Tudo. Eu vou lá. Ajudar as pessoas a comunicar melhor, era tudo. E aí eu comecei a fazer, depois, estrategicamente, eu fui ver o que o mercado fazia sentido e o que conectava com a minha história, né? Porque se eu sou professora, eu tenho 17 anos de educação, eu começo a fazer livros. A pessoa fala, que doida, professora de matemática fazendo livros? Eu, desde o começo, já tinha visão. Sabe o que eu falava? Eu dei aula para quem não queria aprender, por isso eu aprendi a ensinar. Na escola, eu abria a cabeça do aluno para colocar informação. Hoje, eu abro para tirar. O que eu faço? Caramba. Coloco 17 anos num novo negócio.
E todo mundo tem isso. A gente não faz transição de carreira, a gente faz evolução de carreira. Caraca, a gente não faz transição de carreira, A gente faz evolução de carreira. Essa frase é demais. Por quê? Você chega num teto, então você tá ali servindo, pô, aquele lugar não te comporta mais, você vai criar um novo lugar, um novo formato. Então foi assim que eu comecei o negócio. E como que eu comecei a ter os clientes? Por meio de servir. Eu sempre fui uma pessoa que trabalho servindo. Eu tenho uma frase que é assim: não espere um trabalho para começar a trabalhar. Comece a trabalhar para ter um trabalho. Uau! Nossa! Vocês estão acompanhando, galera, os milhões de insights por minuto, Senhor amado. E aí, o que aconteceu? Eu peguei uma lista de 10 pessoas. Aí nesse processo eu desenvolvi um método, né, de transcrição personalizada, onde eu transformava a linguagem falada em escrita. Não tinha IA nem nada, no entanto que até hoje, tá? Mesmo com IA, a gente tem um processo bem artesanal. Porque a gente valoriza muito, eu falo o IN, né? Inteligência natural. É muito importante pra mim, o seu tom de voz, o que você fala. E, infelizmente, ainda hoje, né? Aí ela tira os detalhes, né? Ela é muito boa para várias coisas, mas ela tira as histórias, os detalhes. Ela vai muito pro finalmente. E pra eu sentir o que você sentiu, você precisa me contar o que você passou. Exatamente. Eu preciso enxergar o que você viu. Se você tá emagrecendo, ter vontade de comer um brigadeiro, eu preciso passar também. Então, esses detalhes são muito ricos. E eu comecei fazendo isso. Como ninguém me conhecia, ninguém sabia o que fazia, o que eu comecei a fazer não existia, o que eu fiz? Peguei 10 pessoas que eu acompanhava, tomei a liberdade de pegar um vídeo dela, apliquei o meu método, transcrevi, fiz um documento e mandei mensagem. Oi Marília, tudo bem? Meu nome é Mari Coelho, você não me conhece. Eu desenvolvi uma técnica de transcrição personalizada, onde eu transformo a linguagem falada em escrita. Eu gosto muito do seu conteúdo, então eu tomei a liberdade de pegar um vídeo seu e aplicar minha técnica. Que estratégia de prospecção incrível. Estou te enviando esse material. Se você quiser usar, fique à vontade. E se você quiser saber mais do meu trabalho... Era um livro que você mandava, um PDF? Não, era um PDF de... Um PDF. Era um PDF, porque eu não tinha condição financeira de mandar os trem inteiro, né? Era um conteúdo. Um conteúdo. Depois eu até te mando. Baita conteúdo que você mandava pra pessoa. De algum vídeo de 3 minutos, 5 minutos. Fazia isso. Caramba. Falei, se você quiser saber mais, estou à disposição. Ainda falava assim, se você quiser falar por ligação, por mensagem ou reunião, o que for melhor pra você. Desses 10, 2 responderam. Desses 2, um fechou. Um fechou. Fechou uma apostila. E aí apostila, pra você transformar o conteúdo dele. Não, aí, na verdade, ele me procurou por conta do livro. Aí, conversando comigo, ele ia ter um evento, uma imersão. Eu desenhei todo o conteúdo da imersão dele, fiz uma apostila, tal. Só que nisso, eu já tinha feito as coisas pro Pablo. Fiz o livro dele, Pior Ano da Sua Vida. E tava fazendo os códigos do milhão. E aí, eu já tava ali em outro ecossistema, falando do meu produto. Então, eu fui por várias fontes. E aí, indicação de pessoas. Aí, um começou a indicar pro outro. E aí, sempre quando a pessoa me contratava, eu fazia a mais. Então, a pessoa me contratava para fazer o curso. Eu dava xeretada no site. Porque era mais forte do que eu e também eu tinha muito tempo disponível. Então, essa informação é muito importante, né? Ou seja, você está começando, você tem agenda disponível, foque no over-delivery. Entregue mais. Até quando você porque isso é uma estratégia de captação de pacientes. Caraca, pega esse site. Até quando você não tem... A gente tem um grupo lá na empresa que assim, chama degustação. Então, sempre que eu posso, eu jogo, eu faço. Até hoje. Eu tenho um insight, eu faço. Eu tenho um site, eu faço. E aí, o que aconteceu? E foi até assim que o João me conheceu. Porque aí, eu fui no grupo primo, eu tava atendendo, acho que o Kepler. E aí, ele falou assim, você quer a Mari? Porque o Theo fala o dia todo de você. Porque a Mari fez isso, porque a Mari fez aquilo. Ou seja, seja tão bom... Você já escreveu um livro com o Joel, né? 17. 17 livros? Desculpa aí, gente. 17, entre livros e apostilas. Caraca. Eu fiz até uma caixa pra ele, com uma miniatura dos livros. Tá lindo, tá lá no escritório dele. Que coisa linda, depois eu te mando foto. Eu quero ver. Pro pessoal ver. Aí, o que aconteceu? O que eu aprendi? Você tem que ser tão bom, a um ponto de ser inevitável não falar seu nome. Caraca, você tem que ser tão bom a ponto de ser impossível de ser ignorado. Exatamente. Tornando o inevitável fato de falar teu nome. Inevitável. A pessoa pode não gostar de você. Ai, meu Deus. Ela pode não gostar de você. Mas ela não pode questionar o seu resultado. Sensacional. Sensacional. Essa e aí, aqui pegou. Eu sempre fui assim. E é engraçado que quando a gente começa a empreender, a gente dá umas erradas, né? Então, a postura é muito importante, os seus valores e seus princípios. Porque eu lembro que bem no comecinho, eu
Porque aí eu comecei fazendo texto, aí depois eu vi que o texto era pouco, desenvolvi um método de design, que você viu que é maravilhoso, o jeito que a gente faz. Sim. Engraçado que eu não sou designer, mas eu formo design. Não sei como que eu faço isso, mas... Incrível. É dom. E aí depois eu comecei a adicionar impressão, porque eu fui buscar fornecedores que imprimiam com preço mais barato na qualidade que eu queria. Porque as pessoas falavam, imprimir colorido é muito caro. Então eu fui fazendo relacionamento... E entregando mais soluções para o seu cliente. Que é assim que se constrói um negócio. No entanto que agora, esse ano, a gente está fazendo distribuição. A gente não fazia. A gente está colocando os projetos em livrarias e aeroportos. Maravilhoso. A gente não fazia. Mas não é porque eu tô querendo... Da apostila escrita ao design gráfico, a impressão ao fornecimento da sua cabeça para o mundo. Mari, olha só. Nossa, eu tô amando conhecer tua história nesse nível de detalhe. Eu acho que, aliás, um dos maiores ouros de você ter um podcast, de você ser host, é isso, cara. É a preciosa oportunidade. Poder aprofundar, né? E isso, pessoas que você já conhece, são do networking, você tem amizade, você já se relaciona, mas você não... O podcast, ele dá essa preciosa oportunidade de você parar para olhar para o outro, ouvir o outro e aprender com a história do outro. Isso para mim é um grande privilégio. Eu tô, assim, muito honrada de estar ouvindo você aqui. E eu não poderia... Aliás, avançar aqui nessa história que tá fantástica sem colocar luz em um ponto. Eu preciso falar isso porque eu tenho certeza que no início do episódio, quem não se deu conta vai se dar conta agora desse ponto de conexão da tua história com a história do médico. Preste atenção. Quando você falou que você ensinou por 17 anos como professora de matemática... E ao final desse 17º ano ali, você já estava se questionando, poxa, um vazio, eu sei que eu tenho mais para entregar, mas aqui está limitado. Eu faço um paralelo, Mari, desse teu contexto com um médico que estudou pra caramba, assim como você, que domina muito tecnicamente o que ele faz. E ele entra no mercado de trabalho que sufoca ele, devora ele, engole, traga. E ele começa a trabalhar, por exemplo, em convênios. Ele começa a trabalhar num regime ganhando que ele... 20, 30 reais numa pela consulta, por isso ele tem que atender uma grande quantidade de pessoas num curto período de tempo. Ele ganha no volume, ele trabalha. Não consegue atender do jeito que ele gostaria. Não consegue atender, muitas vezes... Não consegue olhar no olho do paciente. Muitas vezes ele tem que sacrificar. Ele não tem opção senão sacrificar a qualidade da consulta que ele entrega para conseguir atender a quantidade de pacientes que está agendado para ele naquele período. E ele começa a se questionar. Poxa vida, não é bem isso aqui. Né? Será que eu estudei para isso? Agora, tem uma coisa que você falou que eu quero trazer luz para cá. Porque até aqui essa história você já conhece, tá careca de me ouvir falar. Mas o ponto é, você falou assim que você via propósito em ensinar. Mesmo ganhando mal, mesmo trabalhando horrores, mesmo trabalhando em péssimas condições. Minha mãe é professora de escola pública, então eu lembro o que eu ouvia minha mãe falando em casa. Era assim, era estressante, era uma sala de aula lotada, muitos alunos sem ar-condicionado. Ela escrevia no quadro com giz. Chegava rouca, às vezes, de falar, mais engolir o pó do giz, mais apagar o quadro e aquele pozão. Lidar com um aluno desinteressado que ficava fazendo baderna e ela ficava chamando a atenção o tempo todo. Enfim, todos os desafios de dar aula. Mas você falou, e principalmente em serviço público, privado também, mas você falou uma coisa, eu via propósito em ajudar. E talvez, eu não sei, a minha pergunta para você é... Como que até que ponto esse propósito de se sentir em algum momento ajudando ali, mesmo com todo esse cenário desconfortável, desfavorável, até que ponto esse propósito de ajudar lhe confundiu acerca de que você deveria continuar fazendo aquilo, porque você estava ajudando de fato as pessoas, lhe confundiu a ponto de você querer continuar ali e adiou um pouco a tua decisão de sair e exercer esse propósito num nível ainda maior. Eu tô te perguntando isso, você entendeu o que eu tô falando? Eu só tô te perguntando isso, Mari. Às vezes o médico acha ele sente que a vida isso. Tem que ele tá trabalhando no SUS, na prefeitura, e lá ele na acha, ponta. Não, eu tô servindo, eu tô fazendo. ajudando, isso aqui é propósito, eu tô no convênio, mas essas pessoas não tinham como pagar uma consulta particular pra mim, então eu tô ajudando, eu tô servindo, eu tô fazendo o meu ofício. E tem
médico que fica preso nesse conflito de propósito existencial, de caridade, eu fiz medicina para isso, e ele não consegue se libertar disso para se posicionar diferente na carreira e ter mais retorno financeiro e ter mais recompensa e conseguir exercer o propósito dele num nível muito maior. Então a minha pergunta para você é: como que você separou esse propósito e como você conseguiu sair disso e entendeu que o seu propósito seria muito maior se você mudasse? Muito boa a sua pergunta, tá? Antes de eu responder, eu vou trazer um significado, a etimologia da palavra propósito, tá? Ai, ótimo, adoro. Propósito vem de proponere, onde pro significa colocar e ponere à vista. Ou seja, qual que é o seu propósito? Colocar no mundo o que está dentro de você. Só que quando eu estou num ambiente que as condições, sejam financeiras, sejam por tempo, seja de essência, elas são desfavoráveis, eu começo a morrer por dentro. E se eu não existo por dentro, como que eu vou colocar o meu propósito no mundo? Porque você tem que sim ajudar as pessoas, mas primeiro você tem que estar bem. Então, se você não estiver bem, você aguenta ficar naquilo por um tempo, mas chega uma hora que você espana. Aí você começa a achar que o problema está na profissão. Você começa a achar que o problema está no Estado. Você começa a achar que o problema está no governo. Você começa a achar que o problema está na sua cidade. Você começa a achar que o problema é que os concorrentes cobram mais barato. Você começa a achar que é o seu paciente que não se valoriza. Mas se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Porque a maneira que você se posiciona no mundo é como o mundo te posiciona. E sim, você pode atender pessoas que não têm dinheiro, mas isso não significa que você não possa receber de quem pode te pagar. Caraca. E quanto mais você se posicionar e mais pessoas você ajudar, você vai ter uma capacidade de poder servir, fazer até um trabalho voluntário gratuito para quem não pode te pagar. Eu faço hoje trabalho gratuito. Tem pessoas que eu toco no meu coração, eu vou lá e entrego o livro. Entrego uma vaga, eu sinto no meu coração, eu entrego. E você pode perguntar, posso te dar nomes. Eu não tenho vergonha de falar, nossa, Mari, mas eu paguei o meu livro, por que a fulana guardou? Eu falei, para de ser egoísta. Eu senti que eu tinha que presentear ela, você tinha dinheiro pra pagar, não tá feliz? Caramba. Entende? Então, você tem que ter paz no seu coração com aquilo que você faz. Porque se você não estiver bem, não tem como você ajudar alguém. Eu não acho, tem como. Se você não estiver bem, não tem como você ajudar alguém. Eu acho que essa é a fala. É a fala, igual, vamos lá, você tá entregando a sua mentoria. Você é maravilhosa, você tem energia. Você está feliz fazendo isso. Se você não estiver feliz, não importa se os seus mentorados estão felizes. Você não vai conseguir manter. Então, você precisa criar um ambiente que ele seja bom para você, bom para sua família, bom para aquilo que você quer ser. O melhor, sabe o que eu aprendi? Vou nem falar de posicionamento, reputação. Reputação não é o que falam de você, é o que você deixa nas pessoas quando fala. Caraca. O que você tá deixando em cada pessoa? O que você tá fazendo? Você tá ficando ali com a pessoa 10, 15 minutos, tudo bem, você vai fazer o seu melhor. Mas se talvez você ficasse meia hora, 1 hora, você poderia salvar mais vidas. O dinheiro a gente precisa, mas o dinheiro é consequência da energia que você coloca. E se você estiver colocando a sua energia errada, o seu investimento não vai voltar. Eu ganhava R$25 hora aula. Caramba. Você tem noção que hoje a gente tem médicos ganhando um salário de professor, mas não estou falando que o médico é melhor que o professor. Mas existe um consenso comum que médico é uma profissão que é bem remunerada. Mas a realidade não é. Da mesma maneira que a gente aprendeu que a gente escolhe uma profissão, faz uma faculdade, faz um estágio, vai dar certo na vida, mas essa conta não fecha. Quem aqui fez isso e não deu certo? Eu fiz 3. Até terminar a terceira e entender que sim, a faculdade é importante, mas o que eu sei aprendi com a minha experiência, não foi com a faculdade. E cada médico que está assistindo a gente aqui, ou até cada profissional, ele sim estudou muito para saber o que ele faz, mas ele aprendeu a técnica. A prática ele aprendeu no campo, ele aprendeu olhando no olho, ele aprendeu sentindo, ele aprendeu tocando as pessoas, ele aprendeu testando, ele aprendeu percebendo. Como você percebe se você não tem tempo de qualidade com o outro? Caraca. Então você vai estar entregando sim pela metade. Sim, você vai sentir um vazio. Mas não é porque você precisa de algo, é porque você não está entregando tudo que você pode. Então, a gente tem que tomar um cuidado porque a gente confunde dúvida com sabotagem, tá? O que é dúvida? Qual que é a diferença? A dúvida, ela faz sentido, mas ela não te faz sentir. Você foi lá, você viu um negócio, você fez conta, fecha a conta. Que é a questão do... fecha a conta, eu vou ganhar tanto. Ela faz sentido, mas ela não te toca. A sabotagem é quando algo já te tocou, mas você fica buscando um sentido para não seguir. É como se você tivesse medo de avançar. Interessante. Entende?
A maioria das pessoas se sabota. Ela já sentiu que não é mais aquilo. Mas ela fica arrumando motivo. Fala, não, mas o dinheiro no final do mês paga a conta. Não, mas o negócio aqui. Ela fica buscando aquilo que é confortável. O problema é que, se você fica no confortável, você não cresce. Porque o nosso cérebro, eu vou falar de coisa bem técnica aqui, a gente tem o racional e o criativo. O racional, ele não quer que você faça nada. Ele quer que você fique sentado no sofá, vendo televisão. Sabe por quê? Você não dá trabalho, mas também não dá resultado. Tudo aquilo que é novo vai te incomodar. A gente tem que buscar o desconforto, não o inconfortável. Porque o inconfortável, uma hora fica confortável. O desconforto... Falei ao contrário, perdão. O desconfortável fica confortável. A gente tem que buscar o inconfortável. O inconfortável nunca vai ser confortável. Entendi. E todas as vezes que você busca situações que é inconfortável pra você... Eu não conhecia o inconfortável. O desconfortável fica confortável. O inconfortável não fica confortável. Caramba. Você acha que um dia na sua vida... Quantos meses está sua filha? Minha filha vai fazer 6 meses 6 meses. daqui a pouco. Você acha que um dia na sua vida você vai ficar confortável de deixar a sua filha e vir trabalhar? Ah, nunca. Não. Nunca, nunca. Porque você quer estar com ela, só que você entende que aquilo que você está fazendo, aquele inconforto, aquele sacrifício que você está fazendo, é por um propósito maior. Porque você está fazendo isso hoje para que outras pessoas tenham tempo com os filhos amanhã. E você está sacrificando um tempo aqui para você ter outro tempo ali. Então, é uma conta que você vai buscando equilibrar, que não vai fechar, mas você sente que existe algo maior que te move. Porque se você quiser só aquilo que é confortável, você estaria fazendo outra coisa. Porque todas as vezes que você faz aquilo que você não precisa, você atinge o que outros não conseguem. O problema é que as pessoas só querem fazer o que precisa. Só que o que precisa não te dá resultado. E aí você me perguntou, Mário, quanto que você sabe? Quando a gente para de dar desculpa, porque é muito fácil falar, não, mas eu tô fazendo isso, mas eu tô ajudando as pessoas, né? Exato. Legal, mas você tá se ajudando? A sua família tá feliz? Você tá feliz? No final das contas, como é que você tá? Acaba o dia, como é que tá a sua saúde? Porque eu já tinha emagrecido, Como é que tá né? seu emocional? Como é que tá? E aí a gente tem que fazer... Opa! Do nada o trem liga aqui. A gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Porque Então, eu não farei. Gente, desculpem. É a Siri, É a gente. Siri. Aqui ao vivo e a cores. Entendeu? Aí acontece. Até colocar no... Assim, acho que ela não liga. Então, em vários momentos da vida, porque às vezes você tá performando, ganhando muito dinheiro, mas... Peraí, mas tem alguma coisa? Né? O que eu tô deixando nas pessoas? O que eu tô deixando de mim? Então, a gente sempre tem que olhar em todos os momentos da nossa vida. Nesse momento, tem um momento que vai ser financeiro, tem um momento que vai ser tempo, tem um momento que vai ser outra coisa. Então, para de dar desculpa, achar, não, mas eu tô ajudando aqui as pessoas. Tá, mas você pode ajudar de outro jeito, porque se você se posicionar, você estudou tanto, você entrega um trabalho tão bem feito, por que você tem vergonha de cobrar? Você garante o resultado. Porque se a pessoa não paga pra você, ela vai pagar pra outro. Exatamente. Então, quando a pessoa compra de você, você está fazendo um favor pra ela, porque você garante o resultado dela. Opa. Entende? E aí, você tá ali com o paciente, você consegue ajudar, você consegue fazer, não, mas tá convênio. Mas é esse tipo de mentalidade que você quer? E eu acho legal, Mari, você falar assim, quando alguém compra de você, você está fazendo um favor para ela, porque você vai entregar resultado para ela. Eu acho legal a gente falar sobre isso, só traduzindo aqui um pouco para a linguagem do médico. O médico, geralmente, eu falo por mim, a gente tem medo dessa linguagem do mundo empreendedor de dizer, você entrega resultado. Porque o médico pensa assim, cara, às vezes na cabeça do médico o resultado é a cura da doença. E tem muita doença que não tem cura, tem muita doença que não tem, ele não pode curar, são incuráveis, são condições crônicas. E eu queria só fazer aqui um ajuste de vocabulário e conceito para você entender cura como melhorar a vida do paciente. Resultado igual a melhorar a vida do paciente. Então, sim, meu querido, você sempre entrega resultado para o seu paciente. Sim. Porque você melhora a vida dele. Se você melhora a intensidade de um sintoma, seja dor, seja falta de ar, seja desconforto, qualquer que seja, você está entregando o resultado para esse paciente. E por isso você não tem que ter medo de cobrar. Porque às vezes ele diz, eu não vou cobrar tanto, porque que resultado é esse? Não é bem assim, eu tenho medo de prometer e não entregar. Você sempre vai entregar, o paciente sempre vai estar melhor depois que passou pela tua mão do que antes de passar. Não, e digo mais. Por Faz exemplo, sentido isso, Mari, faz que eu tô total falando? Sentido, porque, e aí tem um outro ponto, tá? Quando o paciente ele te contrata, independente se é convênio, se ele tá pagando 50, se tá pagando 1.000, se tá pagando 10 mil, não é o valor. Ele te contratou, ele não contratou só a sua consulta, ele contratou a maneira que você faz ele sentir.
Então, o que acontece? Caraca, ele não contratou só tua consulta, ele te contratou a maneira que você o faz se sentir. Porque eu vou numa nutricionista, se eu não fui com a cara dela, eu vou fazer dieta? Não vai. Eu vou num cardiologista. Tá. Eu vou num cardiologista que tá acima do peso. Eu vou confiar nele? Você entende? Mas ele você vai, no mínimo... Só que às vezes ele tá acima do peso porque ele está vivendo uma vida... Entendeu? Você acha que ele quer estar? Lógico que não. Ninguém quer estar estressado, ninguém quer estar fora de forma. Todo mundo gostaria de estar bem. Eu já tive 25 quilos a mais, exatamente. Marília. Quando a pessoa fala, eu sou feliz assim. A gente é feliz comendo, minha filha. Comendo. A sua não fica boa, não. É verdade. Eu não sabia dessa história. Depois eu te mostro foto. Então, por quê? Porque é a rotina estressante, a alimentação errada, come quando dá tempo, faz não sei o quê. É fazer o que dá, né? Faz o que dá. E você nem come muito, mas você come errado. Exato. Aí o seu corpo acostuma a acumular energia, acumular, e não sabe quando vai vir de novo. Exatamente. Então... a pessoa, ela compra isso, certo? E aí o outro tem medo de vender. Mas como assim? Você tá transferindo aquilo que você acredita pra ele. Ele vai mudar. Existe a responsabilidade, existe, mas quanto mais ele se conectar com você, você transfere a sua frequência, você transfere a sua visão, presta você transfere atenção a nisso, sua energia. Gente, presta atenção nisso. Isso é lindo demais. Então, quanto melhor você tiver, mais pessoas você vai atingir. Sensacional. Quanto melhor você tiver, mais alta é a frequência, mais você transfere essa energia para o paciente, melhor ele se sente. Mas ele adere eu quero e ele melhora. Às vezes o que ele precisa é aprender a sorrir mais, às vezes o que ele precisa é parar de falar mal dele. Você sabia que a palavra, ela tem poder, né? A palavra, quando eu soletro, vem de spelling, spell vem de spell é feitiço. Toda palavra é um feitiço dado. Caraca. Não, calma aí. Palavra vem de spelling, em inglês. Soletrar, né? Quando eu soletro uma palavra, eu tenho spelling. Spelling vem de spell. Spell significa feitiço. Toda palavra é um feitiço dado. Se o médico, que é o médico, vira e fala, ele tá lá com uma doença que não tem cura crônica, fala assim, mas você vai ficar bem. Caraca. Em vez dele virar e falar assim, mas eu não tenho solução pra você, não. Não tem jeito. Você vai ficar bem. A gente vai tratar e vai fazer o melhor que a gente consegue. Em vez de virar e falar, isso é crônico e não tem cura. A gente vai tratar e vai fazer o melhor que a gente consegue. Vocês estão vendo a diferença dessas duas falas? E Mari, às vezes o médico, ele fala da primeira forma, isso aqui não tem cura, não tem jeito, porque ele acredita que ele tem que falar isso para não enganar o paciente. Eu tô falando isso porque eu já fui essa médica. Eu não posso ser desonesta com o meu paciente, eu não posso criar uma expectativa errada no meu paciente, eu preciso dizer que o que ele realmente tem é uma condição grave e não tem cura. Querido, quando você troca esse jeito de falar por esse outro jeito que você tá trazendo aqui, você vai ficar bem e a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Pra você ficar bem. Mas outro médico você não tá dizendo que ele vai ficar curado, você não tá enganando, você não tá criando falsa expectativa, mas você está dizendo que você está com ele, por ele, e que você está comprometido a fazer o teu melhor, pelo melhor dele. E aí ele vai fazer. Aí ele vira e fala, mas o outro médico diz que não tem cura. Aí você pode pegar e fazer um desenho, fala aqui, ó. Ponto A, ponto B. Aqui onde você tá, aqui é a cura. Aqui é onde você tá. Se a gente caminhar isso daqui, você não vai estar melhor? Então, para de focar onde a gente ainda não conseguiu chegar e vamos focar no que a gente já sabe que pode fazer? Perfeito. Você não precisa mentir pra ele, mas usa as palavras a seu favor. Igual outra Isso! Afinal, palavra é feitiço dado. Isso. E a palavra de um médico? Bota feitiço nisso! Tem autoridade implícita. Você falou de medo. Às vezes o médico não faz por medo. Olha que loucura. As pessoas acham que o oposto de medo é coragem, né? Exato. O oposto de medo é fé. Fé é acreditar que é possível. Medo é acreditar que não é. Coragem tem outro significado. Coragem vem do latim. Coractium. Cor significa coração. Actium quer dizer agir sobre. Coragem é fazer agir o que está no coração. Como que você não tem coragem de fazer aquilo que te motivou? Porque você não ia estudar 8 anos se não fosse motivação. Você me desculpa. Ai, não, mas meu pai mandou. Te falar, seu pai não colocou uma arma na sua cabeça. Até as decisões que foi outra pessoa que tomou pra você, você assinou embaixo, porque você tá lá. Até o convênio que você aceitou trabalhar, você tem que dar o seu melhor, porque você está lá, ninguém te obriga a nada. Talvez você seja obrigado a fazer uma situação por um tempo. Mas mesmo esse tempo é consequência de uma decisão que você tomou. Então, já que você está ali, faz o seu melhor. E não tem como as coisas dar errado, porque você está fazendo o seu melhor todos os dias. Vai vir a recompensa.
Então, usa das coisas, faz melhor, fala melhor. Quantas vezes eu já fui em algum lugar, alguém deu algum diagnóstico pra mim e falou isso pra mim. Não, Mari, que esse daqui é isso. Eu falei, não é não, eu não recebo essa palavra não, ainda brinco. Essa unção eu não recebo, ainda brinco. Essa unção eu não recebo não. Aí eu vejo alguém, sei lá, acabou de ter filho, tá bem magrinho. Eu falei assim, eu quero essa unção, gostei disso aqui, ó. Sério pra mim. Brinco, porque a gente brinca, mas nós temos mania de falar com a nossa boca aquilo que deixa a nossa boca falar o que os nossos ouvidos não podem escutar. Então, tem um cuidado. Eu sei que às vezes a gente erra, eu erro. O tempo inteiro, às vezes, eu vou falar alguma coisa, falo alguma coisa pra minha filha, falo alguma coisa pro meu marido, falo alguma coisa pra mim. De um jeito que você... Falo, às vezes eu não tô bem falando. Não queria falar, talvez. Nossa, olha como eu tô estranha. A gente fala. A gente não consegue mudar isso muito, mas a gente consegue vigiar. E na hora que eu falo algo, eu posso voltar atrás. Se eu tô lá no diagnóstico e falo assim, olha, essa doença é crônica. Eu falo, putz, falei, né? Já foi. Falei, crônica não tem cura. Mas vamos focar no que a gente consegue fazer? Exatamente. Não importa o que é, mas vamos imaginar o que. Vamos focar no que é possível. E se você fizer isso, vamos dar um passinho de cada vez. Hoje você não tá conseguindo sentar, vamos focar em sentar? Hoje você não tá conseguindo dobrar a perna, vamos focar em dobrar a perna? Hoje você consegue pegar seu neto no colo, mas vamos... Calma. Se você falou, já foi, não tem como você voltar. Mas muda. Fala, não, mas... Não coloca o foco, né, no que pode ser feito, no que pode ser melhorado, na evolução que pode ser conquistada. Isso muda a energia do paciente, isso muda a frequência sai do luto pelo diagnóstico e você coloca o foco na possibilidade de melhora, na superação. Tem coisa que você não pode fazer, mas dentro do que você pode fazer. E a gente tá falando tudo isso, Mari, porque esse tipo de dilema na cabeça do médico trava o médico na hora de vender, na hora de cobrar mais pela consulta dele, na hora de dizer, meu trabalho vale isso porque eu entrego o resultado. Ele questiona esse resultado. E é por isso que a gente tá falando sobre isso aqui, para ele entender a diferença que ele faz, o poder que ele carrega nas palavras que ele profere e no impacto que tudo isso gera no paciente. E você pode usar tudo isso a seu favor para fazer uma entrega de valor e precificar o seu trabalho à altura. É por isso que a gente está falando isso. Porque às vezes a pessoa foi na consulta e mudou a vida dela. Ela não estava precisando de remédio, ela estava precisando conversar, ela estava precisando de uma fala. Eu brinco, né? Tem a Andréia, esposa do Thiago Volpe. Eu fiz um processo de emagrecimento com ela, porque depois eu ganhei um pouco de peso. Daí eu falo para todo mundo que o abraço dela emagrece 3 quilos. O acolhimento dela. Assim, eu falo, gente, não se abracei, ela saiu de lá 3 quilos mais magra. Ela, Mari, não é, mas é porque olhou no olho e virou e falou, mas será que você não tá se criticando demais? Poxa, você não tá tão ruim assim. Olha só. A gente vai, sim, tratar isso, mas será que você não tá superestimando isso? Vamos... Mas não no sentido de julgamento, no sentido de cuidado. E de ajudar. Talvez eu estava, entende? Então, a pessoa virar e falar assim, nossa, mas eu não consigo aquilo. Então, vamos lá, o que você consegue? Vamos focar no que você consegue. Exatamente. Eu tenho que fazer exercício, mas eu não consigo. Mas o que você consegue? Vamos começar com o que você consegue. Alunos do programa PES, qualquer semelhança com o método PES é mera coincidência. Porque método PES aplicado a tratamento de paciente é isso. É você olhar, parece que você leu o método. Exatamente, é você olhar para o paciente com esse olhar humano. William Osler fala isso, o pai da medicina moderna. O bom médico trata a doença, mas o excelente médico trata o paciente que tem a doença. É você enxergar a pessoa por trás da queixa, da condição, do diagnóstico, quem ela é, como ela se percebe, como ela se enxerga, como ela se relaciona com ela mesma, quais são as implicações emocionais que estão aqui operando na fala dela, que eu posso identificar e ajudá-la a ter consciência disso para ela se sentir melhor. Então, quando você sai da doença e você enxerga a pessoa como um todo, médicos, tomem posse dessa visão. Olhe para o paciente inteiro, olhe para ele como um todo, olhe para ele como pessoa, como ser humano, olhe para as emoções, olhe para as dificuldades, além dos exames laboratoriais e do diagnóstico que ele recebe. Isso, infelizmente, virou um grande diferencial. E os médicos que fazem isso, que deveria ser o básico, são os médicos que sabem se posicionar e cobrar altura por essa entrega, são os médicos que se destacam e dominam o mercado, e são as referências do mercado. Não, e é engraçado que hoje, né,
Nem tá tão difícil dar certo na vida, porque é só você fazer o básico bem feito que já dá resultado. É isso, Mari. Exatamente. É você fazer o básico bem feito. O Carl Jung, ele também tem uma frase que eu amo, que diz assim: saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Às vezes o que o paciente quer é só isso, é um médico humano, é um ser humano do outro lado, empático, acolhedor, disponível, presente, sorrindo, com escuta ativa, falando, olhando no olho. É isso, é o que faz bem. E o médico, ele tende a subestimar isso, ele tende a valorizar o raciocínio diagnóstico complexo, acertar o diagnóstico, destrinchar toda a via anatomopatológica que gerou aquela doença, quando para o paciente o maior valor não está nisso. Ele falou assim: você vai me falar que é isso, eu vou acreditar. Mas eu quero saber se você me ouviu. Exatamente. Se você entendeu o que eu quero falar. É isso que constrói, que define principalmente a percepção de valor do paciente. A gente não está dizendo que a parte técnica não é importante. Claro que é. Claro que é. E o paciente, ele busca isso. Ele quer um médico onde ele se sinta seguro, onde ele possa confiar na conduta e nas orientações. Mas toda essa questão não técnica, né, ao redor da técnica, constrói muito, determina muito a percepção de valor do paciente. E é isso que vai se diferenciar. E é isso que já te diferencia, né? Porque são coisas que você permitiu ser a sua essência. Que você olhou e falou: eu faço desse jeito, eu gosto desse jeito. E quanto mais você foi você dentro da profissão que você escolheu ser, o que aconteceu com o seu resultado? Aumentou muito. Então a gente tem que se permitir florescer em quem nós somos. Eu falaria assim, não falaria assim: mas eu não sou muito sorridente, tá tudo bem. Mas nem sempre você precisa sorrir pra ser educado, né? Tem que ser do seu jeito, ouvir, entregar aos familiares, explicar, dar atenção. Mari, você fala muito de essência. Você fala muito de essência e hoje o teu trabalho consiste em conectar as pessoas com a essência delas e extrair disso o melhor. Uma história, um conhecimento, um método para ser aplicado. E você, quem te conhece, sente essa essência em você. Você tem essência, a gente sente verdade. E a gente sabe que verdade tem cheiro. Verdade tem cheiro. Você transmite isso, você comunica isso. A minha pergunta para você é: como que me dá uma dica assim para o médico que está aqui, que às vezes ele se perdeu durante a graduação, ele se engessou demais, ele achou que ele tinha que assumir determinados padrões. Como que ele se reconecta com a essência dele? Como que uma pessoa pode se reconectar com a essência dela e trazer isso à tona na profissão? Porque eu acho que é aí que mora o grande poder, o grande diferencial. É você pegar o profissional e você conectar com a tua essência e você conseguir entregar um trabalho integrado, diferenciado e único. Afinal, ser você é o seu maior diferencial competitivo. Qual um conselho que você dá para uma pessoa que sente que precisa se reconectar com a essência dela? Como você fez isso? Como você não se perdeu de sua essência? A nossa essência, ela tá na gente, tá? Às vezes a gente esquece do nosso talento, ele não esquece da gente. Eu chamo isso de método, tá? Eu falo que método não é sobre mercado, método é sobre legado. É você pegar tudo que você faz de maneira intuitiva e organizar para que outra pessoa replique de maneira intencional. E essa outra pessoa pode até ser você. Para dar um pouco mais de contexto, você já ouviu falar da sequência de Fibonacci? Não. É uma sequência Explica matemática. Pra gente. Ela começa com 0, 1, 2, 3, 5, 8. Ela vai até infinito. E ela é sempre a soma dos dois anteriores. Sequência de Fibonacci. Legal. Tá? Aprendi essa. Quando chega um determinado número da sequência, a gente divide esses termos. Eu chego no número 1,618. Esse número ele é conhecido como proporção áurea. Ele está nos animais, ele está na natureza, ele está no ser humano. Se eu medir o cotovelo até o meu dedo e dividir pelo cotovelo até meu pulso, eu chego nesse número. As modelos, né, que são conhecidas como as mais belas, você pega o rosto, tem esse número. Em harmonização, eles usam esse número. Em marcas. Eu chamo isso de método de Deus. Porque é a prova que tudo aquilo que é criado tem a marca do seu criador. Porque tudo que Deus criou tem esse número. Caramba. Tem esse número? Tem esse número. Por que eu tô falando isso? Porque tudo que você faz tem o seu toque, tem o seu jeito. Sabe quando você faz alguma coisa, alguém não sabe que foi você, e quando descobre, fala: nossa, eu sabia que tinha o dedo da mala. Eu sabia, tinha que ser, não tinha como. Escutei sabia que era você. Vê um negócio, tinha que ser você. Sabe quando você faz? Todo mundo tem isso.
Então, quando você organiza o seu método, você organiza a sua maneira de fazer as coisas. O seu jeito. E às vezes pra você é muito óbvio, porque você faz aquilo tão natural que você não vê valor. Mas não é porque é fácil que não tem valor. Hoje é fácil pra você, mas quantos anos levou pra ser? E aí, quando você desenha o seu método, você cria o seu jeito, você organiza a maneira que você faz. E quando você organiza a maneira que você faz, você consegue enxergar a sua essência. Porque ao compartilhar pro outro, a pessoa fala assim pra mim, nossa, isso mudou minha vida. E aquilo pra você era tão fácil, tão simples, tão normal. Até você descobrir que isso é normal pra você. Então, eu vejo que a organização do que você faz é o primeiro passo. Porque, às vezes, a gente quer descobrir o nosso propósito. Mas o nosso propósito, ele vai acontecer. Porque as coisas só acontecem quando a gente está em movimento. E quando você estrutura algo, você estrutura um modelo de atendimento, você estrutura uma consulta, você estrutura um novo produto, uma mentoria, você estrutura um podcast, é como se você deixasse concreto coisas que estão abstratas na sua cabeça. Isso te dá segurança para cobrar, te dá segurança para oferecer e te dá clareza para entregar. Uau. E aí, depois, você vai entendendo. E aí, você cria uma base onde você permite fluir. Eu falo que o método é criar uma coisa padronizada para ser feita de maneira personalizada. Porque daí você se permite fluir, você vai entregando, você vai validando, você fala, cara, nossa, sou eu mesmo ali. E aí talvez você tenha um método, outro produto. Você consegue enxergar. Então eu vejo que o primeiro caminho é estruturar algo. Não é buscar diretamente a sua essência, porque a essência é uma coisa que a gente vai estar sempre buscando. Eu descobri meu propósito hoje. Daqui 6 meses eu vou descobrir uma nova janela. Daqui 2 anos, uma nova janela. O propósito muda, né? Não é que ele muda. Você vai recebendo mais de acordo da maneira que você avança. Seu propósito vai se ampliando à medida... Eu posso contar uma história até pra... Por favor. A gente tá chegando no fechamento. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu queria muito saber o que eu era boa. Eu não sabia que eu era boa em algo. Porque eu aprendi que primeiro você faz o que dá dinheiro, depois você faz o que gosta, né? E era como que assim, aquilo tava me dando dinheiro, eu não podia gostar, sabe? Eu não tinha direito de não gostar, se aquilo tava dando dinheiro. É isso? Não, primeiro você faz o que dá dinheiro, depois faz o que gosta. Então, como aquilo tava me dando dinheiro, é como se eu não pudesse gostar. Aquilo é só meu trabalho, entendeu? Entendi. Aí, quando eu saí nesse processo de busca de propósito, eu já tava trabalhando, eu já tava faturando, sei lá, uns 50 mil por mês. Tá? E eu não achava que aquilo era o meu propósito. E foi quando eu comecei uma busca espiritual que eu fui buscar Deus. Eu cresci em várias religiões, mas eu não me identificava com nenhuma. E aí eu perguntei pra Deus. Falei, Deus, por que você me criou? Eu quero saber. E quando a gente quer algo, eu queria muito saber, sabe, Omar? Eu queria com todo o meu coração. E eu comecei a buscar do meu jeito. Eu comecei a ler a Bíblia, não entendi. Eu comecei a meditar, eu dormi, mas eu comecei uma busca. Quando você quer naturalmente algo... Natural. Foi eu comecei, um despertar. Eu cheguei a pesquisar até no Google, né? Como falar com Deus, mas o Google não tem essa resposta, não. Caramba. Eu comecei a buscar, porque se algo fez arder o seu coração, vale a pena investir seu tempo. Quando eu quis muito, eu percebi que eu estava sendo muito racional. Aí foi o segundo passo, que eu me permiti fluir. Eu não questionava, sabe? Eu sentia que em algum lugar eu ia, eu sentia que eu falava, mas ainda nada fazia sentido. Até um momento que foi quando eu experimentei. Foi dia 3 de novembro de 2020, era meu aniversário. Foi quando Deus me contou em poesia que eu ia ser mãe da minha filha. Em poesia. Que você ganhou o concurso com 9 anos de idade. E quando ele me falou isso em poesia, eu fiquei chorando. E foi quando eu experimentei. Eu já tinha vivido outras experiências, mas parece que cada vez a gente quer mais provas, né? Parece que você quer que Deus desça aqui e fala, oi, tudo bem? Eu tô aqui, ó. E aí, nesse processo, eu falei assim, eu quero mais disso, eu vou me permitir fluir mais. Eu escrevi um livro de 172 poesias em 6 dias. Caramba! E aí, quando eu escrevi esse livro, eu questionei. E eu perguntei, Deus, o que é isso? Então, vamos lá. Eu quero conectar com a minha essência, eu preciso estruturar algo. Quando eu estruturei, eu tô nesse movimento, eu preciso me permitir fluir. Porque é o fluir que vai fazer, mas eu preciso questionar. Porque senão... eu não vou ter resposta, porque às vezes as pessoas não questionam porque elas não estão com medo da resposta, mas estão com medo da responsabilidade que vem com a resposta. E aí foi quando Deus deu o nome da minha empresa, que é Palavras dos Céus. Caramba. E aí eu lembro que eu abri o Instagram, eu falei, se eu não tô louca, o arroba vai estar disponível, né? O arroba estava disponível. Eu pensei, gente, se em pleno 2020, não, minha igreja pegou esse nome, é meu. Palavras do Céu. Realmente. Aí, é um nome comum, não é? É. Aí, o que eu fiz? Eu falei, mas o que é pra fazer com isso? Ele falou assim, é pra você trazer as palavras dos céus pra terra.
Eu abri meu CNPJ nesse dia 9 de novembro de 2020. Porque eu senti que eu estava no caminho. Foi como se eu sentisse que aquilo que eu estava fazendo era a resposta. Mas eu ainda achava que era sobre mim, sobre as poesias da Mari. Depois Deus me revelou. Você sabe o que significa as palavras dos céus na terra? São as pessoas. Cada um de nós tem o DNA de Deus. Então, todas as vezes que cada pessoa traz o conhecimento no mundo, ela está trazendo um pedaço do céu para a terra. Caraca, eu arrepiei com essa. E aí eu achava que eu já tinha também descoberto meu propósito. Eu estava fazendo e a gente foi crescendo. E aí, ano passado, ele me deu uma nova visão. Eu tive acesso a uma informação não muito interessante, né? Que estavam produzindo livros infantis com temas que não são para crianças. Aquilo doeu no meu coração, eu comecei a chorar. Porque eu sou muito sensível a coisas com criança. E aí, quando eu comecei a chorar, eu quase endureci meu coração. Porque eu tinha uma fala que eu falava assim... não existe conhecimento ruim, existe conhecimento mal direcionado. Mas eu estava usando como base pessoas como você, pessoas como eu, pessoas como eles, que querem colocar o seu conhecimento no mundo, mas acreditam que não é a hora. Eu não estou pronto para fazer um livro. Eu acho que eu não tenho um método. Pessoas boas que não sabem organizar a ideia. E de fato, né, todo mundo tem conhecimento muito valioso, mas você precisa organizar, senão você não consegue direcionar para o outro. E eu falava muito isso. E aí, quando eu vi isso usado da maneira errada, eu me senti mal, porque eu falei, nossa, eu tô mandando uma mensagem errada pro mundo. Eu tô comunicando, sabe? Eu me senti mal. E aí, na mesma hora, eu escutei uma voz falando assim, é por isso que você faz o que você faz. As pessoas ruins estão colocando conhecimento no mundo. As boas estão se preocupando em como faz. Caraca. Aí eu descobri um novo propósito. Porque eu sempre fui aquela história... O que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Você ia ajudar os bons a colocar a voz e dar voz à mensagem deles. E eu sempre fui uma vendedora muito passiva. Eu espero você levantar a mão. E Deus está trabalhando em mim para eu ser mais ativa. Cadê seu livro? Vamos fazer não sei o quê. Cadê? Não, é para agora, é para hoje. Ele me fez publicar um livro que eu escrevi em 2020. Eu estou lançando agora. O guia prático para ensinar qualquer coisa. Caramba. Que eu não lancei porque eu achava que não estava bom. Esse tema já me interessou. Não, você vai amar, vou te entregar. Guia prático para ensinar qualquer coisa. Maravilhoso. Maravilhoso. Fiz em 2020. Sentei 2 horas, fiz. Deixei parado porque eu achava que não estava bom. Aí eu falei, não, você vai lançar. Já lancei um monte de livro depois. Aí eu tenho o meu livro, né? Como transformar seu conhecimento em dinheiro, que é do meu posicionamento. Eu tenho 2 de poesia. Fiz um devocional. Nossa, mas o que tem a ver fazer um devocional? Eu sou pastora? Não. Mas eu tenho esse conteúdo, vou ficar guardando por quê? Aí fui palestrar num evento sábado, recebi um feedback, um depoimento de uma pessoa que a esposa leu o livro e falou que eu mudei a casa dele. Olha. Por meio daquele livro. A casa. Então, você tá entendendo? Deus, mas não é sobre a Mari. É sobre o que você tá fazendo. Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas a colocar o conhecimento no mundo. É em formato de livro, mentoria, curso, imersão, método. Porque o seu conhecimento, ele é mais valioso. Só que ele não pode ficar guardado. Então, você tá aqui fazendo um podcast. Aí você tem sua mentoria, aí você tem seu curso. O que mais que dá pra fazer? Mário, não, mais. Tem uma frase que diz, Mário... O que mais que a gente pode fazer? Maravilhoso. Conhecimento guardado é só conhecimento. Conhecimento compartilhado é poder. O conhecimento é uma das poucas coisas que quando você divide, você multiplica. Uau! Cara... Nossa, olha, voou aqui o nosso tempo. Faz 1 hora e pra mim a gente acabou de começar. Meu Deus, que conexão. Minha cabeça tá fervendo. Eu anotei várias coisas aqui. E eu já tinha anotado esse ponto pra te perguntar. Vai ser minha última pergunta pra você nesse episódio. E você chegou nele agora. Você falou sobre fé. Você falou sobre espiritualidade, você falou sobre Deus, você falou sobre buscar respostas em algo maior. Você é uma empresária muito bem-sucedida, Mari. Parabéns pela sua jornada. Cara, minha mãe é professora de escola pública. A minha mãe não teve essa visão, ela não tem essa história para contar. Ela se aposentou como professora de escola pública com uma aposentadoria super modesta, e algumas vezes quando eu falava com ela, eu a sentia muito frustrada por aquele dia a dia desgastante do trabalho. E você escreveu uma história diferente. Como professora de matemática, você se construiu como uma grande empresária e como uma mulher hoje que inspira outras pessoas. Eu estou falando da Mari Coelho mesmo. Da Mari Coelho, fundadora do Palavras do Céu, que dá voz a um monte de outras mulheres e homens e pessoas, mas que é
que tem a voz. Você só faz isso porque você colocou sua voz no mundo. E a minha pergunta para você é, Mari, para você, para a pessoa Mari Coelho, qual que é o papel da fé na jornada de crescimento? Qual que é o papel da fé? Se eu sei que eu estou bem intencionada, se eu sei que o que eu faço é bom, por que eu vou duvidar? A nossa direção não é para frente, é para o alto. E a fé é esse lugar. É você olhar e entender, falar assim, tá, existe algo dentro de mim, eu tenho aqui para ajudar as pessoas. Como que eu faço, Deus, para levar todo mundo para cima com você? Então, para mim, a fé ela é a base. Por isso que não faz sentido quando a gente tem medo. Quando a gente tem medo, e não é sobre religião nem nada. Se eu tenho medo, eu estou duvidando de mim. Tá tudo bem, eu estou duvidando de mim. Mas eu sou uma profissional ruim? Eu acredito que eu sou uma profissional ruim? Não. O meu produto é ruim? Não. Mas então por que eu estou duvidando de mim? Ou seja, não sou eu que estou duvidando de mim. É o sabotador que quer que eu duvide de mim, porque todas as vezes que eu acredito que aquilo que eu entrego não é o suficiente, eu me calo e não coloco no mundo aquilo que eu carrego. Então, Caramba. A fé nada mais é que você dá voz àquilo que Deus já plantou no seu coração antes mesmo do mundo existir. É você colocar para fora. É você acreditar que é possível, mesmo que ninguém ainda tenha feito. Caraca. Porque se você foi capaz... É aquele negócio, a gente tem que aprender a enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Porque só assim a gente vai ter mais do que as nossas mãos conseguem carregar. Então, se eu sinto, sabe, o nosso coração é a nossa bússola. Eu sinto que eu posso mais. E se você não sente, saiba que o resultado que você tem hoje não é nem 10% do que você pode conquistar. Mas não quer dizer que você está ruim. Só significa que a gente sempre pode mais. Basta entender o tanto que você está disposto a colocar energia para fazer acontecer. Caramba. Então, a fé, para mim, é a energia. Qual que é a minha energia? E se me falta algo, eu preciso me reconectar, eu preciso entender. Cada um com o seu jeito, eu preciso entender. Porque não tem como uma pessoa que respira, está de pé, ainda acreditar que não é possível. Afinal, somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos a extensão, nós somos a ferramenta. E quanto mais a gente se coloca à disposição de servir o outro, mais vamos ser usados. E aí... Caramba. Eu entendi muito que posicionamento é o que você decide travar na mente das pessoas. O que você decide travar na mente das pessoas. Caramba. O que você decide? O que você quer passar? Aquela pessoa teve contato 5, 10 minutos com você. O que você quer deixar nela? Porque talvez ela não vai lembrar seu nome, mas as pessoas nunca se esquecem da maneira que você as fez sentir. Então... Todas as vezes que eu tenho dúvida de algo, eu volto. Mas o que me fez começar? Mas vamos lá, onde que eu tô me perdendo? O que eu tenho que fazer? É isso mesmo? Se tá me gerando dúvida, talvez eu esteja no caminho errado. Se tá me gerando paz, essa é a direção. Não importa se todo mundo acha que eu sou louca. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui resolveram entrar num processo de mentoria. E os colegas, nossa, é louca. A família, você é louca. Você é louca até resultado, né? Depois as pessoas perguntam como é que você fez. Então... Se você viu, acabou, já aconteceu. Agora você só tem que trilhar o caminho. Você só tem que trazer aquilo para agora. Quantas coisas eu já vi que eu nem imagino como é que eu vou fazer, mas eu já vi. Não tem como, eu já vi. Vai acontecer que jeito, eu não sei. Não vai desver mais. Porque a gente vai ter aquilo que a gente quer. Talvez só não seja do jeito que a gente imagina. Caramba, pega essa, gente. Meu Deus do céu. Cara, que episódio. Eu quero lhe agradecer por isso. Que entrega, que transbordo. É muito bom, Quantos, né? que canal, sabe? Jorrou aqui as palavras do céu. Elas jorraram nesse episódio. Eu quero lhe agradecer muito, Mari. E pra gente fechar com chave de ouro... tem muito médico ouvindo a gente, muito médico que acabou de te conhecer, muito médico que se inspirou, se conectou, né, foi tocado por alguma frase, alguma palavra, alguma mensagem, algum insight que a gente trocou aqui ao longo desse episódio. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para o médico,
Para esse médico é aquele médico que ele tem uma história de muito estudo, de muita dedicação, de muita renúncia, de muita escolha. Ele escolheu medicina, ele abriu mão, ele estudou, ele se dedicou. Ele tem muitas dores, muitas frustrações com a carreira, talvez sinta que o resultado que ele colhe hoje, profissionalmente falando, não corresponde a todo o esforço, dedicação e estudo empregados até aqui. E é por isso que ele está aqui escutando o Podpés, ele está aqui me ouvindo, ele está aqui te ouvindo agora. Que mensagem a gente poderia deixar para ajudar essas pessoas? Depois de tudo que a gente conversou aqui, talvez uma retomada, algo para a pessoa guardar dentro do coração desse episódio e dessa nossa conversa aqui. Eu falo olhando para lá? Fala, por favor. A gente aprendeu a vida inteira que só tem valor aquilo que dá muito trabalho. Só que o seu maior valor não está no seu trabalho, está na maneira que você executa aquele trabalho. O seu valor está na sua essência, está na sua identidade, está em quem você está, na maneira que você viveu as coisas, está em tudo que você viveu e na maneira que você entende isso. Só que as pessoas só vão entender esse valor quando você tiver coragem de falar. Porque aquilo que você carrega é valioso, raro e único. Só você tem. Existem várias pessoas que fazem o que você faz, mas ninguém faz como você faz. E muitas pessoas estão dormindo, talvez até morrendo, esperando apenas uma palavra para poder acordar. A sua voz é uma frequência que é capaz de levantar vidas, restaurar almas, trazer uma nova visão. Mas você precisa acessar o seu coração e ativar essa coragem que você já tem. Porque a gente se inspira em pessoas que tiveram coragem de fazer aquilo que a gente tem vontade. Que esse episódio tenha te inspirado. Mas não apenas isso, mas ele tenha te despertado para que você possa fazer o seu curso, fazer o seu livro, fazer o seu método, sair do convênio, buscar atender mais pessoas, gerar um movimento, palestrar, gravar um podcast, vir para o método PES. Eu não sei. Mas eu sei que você sabe exatamente o que você tem que fazer. Mas que hoje aqui, você deu o próximo passo. Porque o mais difícil não é chegar no topo, mas é sair da inércia que você está hoje. Você tenha gostado, deixa o seu comentário aqui. O que foi mais importante para você? Maravilhoso. Uau, que mensagem, hein? Meu Deus, eu arrepiei aqui. Forte, foi usada, você falou assim. Quando você se coloca quanto mais você se coloca à disposição de servir, mais usado você acha que você foi usado aqui agora, porque você abraçou esse convite quando eu te fiz de vir aqui servir, transbordar, contribuir com a classe, com a nossa classe. Obrigada, Mari, por isso. Para mim é uma honra, tá? E muito importante, tá? Todas as vezes que nós falamos, nós estamos ensinando. E toda vez que a gente ouve, a gente está aprendendo. Exato. Então, não importa o tamanho que você é, se você é um estudante de medicina, se você já está formado há muito tempo. Ou é recém-formado. Se você parou para ouvir, você está aprendendo. Mas todas as vezes que você abre a boca para falar, por favor, não apenas ensine, mas transpire tudo que você carrega no outro. Meu Deus, maravilhoso. Olha, eu acho que esse episódio aqui, tô impactada, tá? Tô grata, tô surpresa positivamente, com a expectativa superada. Eu quero lhe agradecer muito, Mari, e eu quero ouvir o seu feedback. Você falou de deixar o comentário, você que ouviu esse episódio até o final, eu quero ouvir o teu feedback. Eu tô falando do seu feedback, você que tá ouvindo esse episódio. A gente quer ouvir, ó, a gente vai escolher 2 pessoas que tiveram os melhores comentários, eu vou dar um livro meu autografado. Caraca, aonde? No Spotify? Vamos no Spotify? No Spotify, pode ser, no você Spotify, escolhe. A gente solta esse episódio aqui no Spotify, no YouTube. Os 2 melhores comentários. Deixa teu comentário dizendo o que é que você achou desse episódio. A gente vai dar um livro autografado. E eu e a Mari vamos escolher os 2 melhores comentários. Talvez o comentário que traga mais verdade, tocou nosso coração. A gente vai escolher. A Mari, você vai dar 2 livros autografados. 2. Pode cobrar, viu? Tá gravado, gente. E faz melhor, compartilha esse episódio com mais amigos médicos. Exatamente. Mais colegas médicos. Faz essa mensagem alcançar mais pessoas, chegar em mais pessoas, chegar nas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Seja a voz no mundo, porque a maioria das pessoas nos admira no silêncio. Mas a gente não pode deixar isso calar nossa voz. E já que é assim, que a gente possa ser a voz do outro.
Uau, é isso. E levar essa mensagem para mais pessoas. Queridos, muito obrigada, Mari, mais uma vez. Que mensagem linda você trouxe aqui pra gente. Esse foi o episódio número 47 do Podpés. Se você é médico, não importa a tua especialidade, quantos anos de formado, se você está no início ou já coleciona alguns bons anos dessa trajetória, que você tenha se inspirado, se alimentado, se nutrido, se encorajado e que você seja canal também de transformação para outros colegas médicos, compartilhando essa mensagem e enviando esse episódio para mais pessoas. Se você quer conhecer mais sobre o método PES, um método que ajuda médicos a crescer no consultório particular e na carreira, honrando a sua essência, sem abrir mão dos valores da humanização, do acolhimento, da entrega comprometida com o paciente. Afinal, lá no PES, a nossa filosofia é clara. O sucesso do médico começa com o sucesso do paciente. Primeiro o sucesso do paciente, depois o sucesso do médico. Se você quer conhecer mais desse programa, que já transformou mais de 3 mil alunos médicos no Brasil. E é maravilhoso. Clica aqui embaixo, tem o link aqui na descrição desse episódio para você conhecer mais sobre esse programa PES. E quem quiser acompanhar a Mari, fala teu Instagram aqui para as pessoas te seguirem. Meu Instagram é @falamaismari. Fala mais. Mari. Coloca a tua voz no mundo, já tá lá no user do Instagram. E meu site é www.maricoelho.com. Então, Maravilha. Quem quiser saber mais, quem quiser falar o que achou também, é muito legal a gente saber, né? Quem quiser saber mais do nosso trabalho, quiser fazer seu livro, seu método, a gente está à disposição. Maravilhoso. Eu vou deixar aqui na descrição o @ da Mari também, para vocês saberem. Obrigada, viu? Gente, obrigada. Por esse momento. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Uma salva de palmas para você. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo episódio. Valeu!